Olá pessoal, professor Joaquim Ramalho, falando aqui nesse movimento importante, Maticom em Ação, promovido aí pela ANAMAT, de forma a somarmos esforço para melhoria de resultado das nossas lojas de material de construção. Lançamos lá em 2003 a Universidade Unimaticom para atender essas necessidades com curso de pós-graduação, depois MBA, graduação, ensino à distância, e são mais de 20 anos vivenciando a loja, não só com os cursos, mas com consultorias, avaliação de empresas, compra e venda e recuperação de empresas. E nós, nesse movimento importante da ANAMAT com Maticom em Ação, estamos aqui com vocês para tentar colaborar um pouco com a sua reflexão, no sentido de dizer que é possível sim vender mais e melhor material de construção. Mesmo porque, das três necessidades básicas do ser humano, a primeira, que é a alimentação, o Brasil conseguiu dar uma equacionada. A segunda, que é o vestuário, o Brasil também conseguiu equacionar. E a terceira necessidade básica do ser humano, que é a moradia, que o Brasil não conseguiu equacionar. E aí vem essa oportunidade, você varejista de material de construção. Mas é importante nós trocarmos essa experiência, porque ao chegarmos nas lojas para fazer a reavaliação e recuperação da empresa, nós entendemos ser oportuno separar algumas ações para percebermos o que está acontecendo. A primeira ação é uma visão interna. Como é que eu enxergo o lado interno? Como é que ela se prepara para o mercado? E uma das reflexões que nós trazemos à tona é, se perguntarmos para os 30, 40 colaboradores da empresa o que a loja vende, certamente eu vou ter 30 ou 40 respostas diferentes. Portanto, a loja não sabe o que vende. Se a loja não sabe o que vende, é uma confusão do cliente quando ele se posiciona na loja. E aí vem então o tema de hoje, que é o tema posicionamento. Como entender-se na visão interna e ter um posicionamento correto para vender mais e melhor. Esse é o nosso papel no dia de hoje. Visão interna. Quando ao visitarmos as lojas, depois de eventos, palestras, assim por diante, nós costumeiramente chamamos o dono, o contador, o financeiro, compras, o venda, para falarmos no ambiente da loja como é que eles estão vendo os seus indicadores internos. Então eles jogam no telão sua performance e nós começamos a trabalhar no seguinte sentido. O que vocês percebem quando jogam essas informações na tela? E aí nós passamos a entender que a grande maioria utiliza apenas 30% do sistema de gestão da loja. E aí, somado a outras quesitos que nós vamos citar, hoje em média, 32% do custo operacional da loja é dinheiro jogado fora. Por várias questões. Uma delas, o custo errado, o preço, a lógica de você estabelecer famílias de produto. Ah, professora, eu faço a curva ABC, ela não diz a realidade, e assim por diante. Então, esses 32% do custo operacional jogado fora é a visão interna que nós precisamos corrigir. A outra visão, que é a visão externa, é a questão do potencial do mercado onde você já atua. Certamente o mercado é muito maior do que o seu faturamento, portanto há um espaço. Por exemplo, recebemos constantemente perguntas de alunos e lojistas que falam: professor, a situação está difícil e assim por diante. E nós vamos analisar a cidade onde ele está atuando. Por exemplo, a cidade de, Pipoca. E eu vou lá na cidade de Pipoca, consome 50 milhões de material de construção. Olha que interessante. E a loja vende 500 mil. Se a cidade consome 50 milhões, você vende 500 mil, tem mercado? Tem. É que alguém está vendendo no seu lugar. Então essa é a visão externa. Percebo que esse movimento Maticom já começa a pôr em pauta algo importante. Corrigir os 32% do custo operacional que a sua loja joga fora e perceber o potencial de mercado onde você já atua. Certamente já começa a ter um direcionamento, né? A famosa empresa 3D, direção, determinação e disciplina. E aí nós garantimos aumento de vendas. E esse garantir aumento, nós temos como resultado vários depoimentos de lojas que aumentaram 40, 44 e até loja que aumentou 3 vezes o faturamento. Posicionamento. Como fazer? Olha que interessante. Quando você sabe
por que o cliente compra na sua loja. Por exemplo, nós temos lojas que o cliente compra ali porque não é o menor preço, mas porque ele tem uma entrega que realiza o combinado. Opa! Então o que essa loja vende? Logística, entrega, não é preço, não é qualidade, é logística, posicionamento. E a melhor loja do Brasil, que mais vende por metro quadrado, assumiu essa posição quando ela percebeu esse movimento, e nesse caso era entrega também, e teve um posicionamento. E hoje é a melhor loja por metro quadrado em termos de faturamento, seguramente. Perceber essas correções e ter a humildade de aprender é um grande passo para você mudar os seus resultados. Assim como os colaboradores ter a humildade de aprender também é um grande espaço para você avançar pessoalmente e profissionalmente. Na questão do dinheiro jogado fora, nós temos hoje, na grande maioria, como eu citei, um 30% do sistema de gestão. Não há uma definição clara do que vende, mas há uma dificuldade enorme do compras e do vendas. Quando você tem uma análise de performance por produto, por item, como nós fazemos em todas as lojas que nós atuamos, nós tivemos agora recentemente uma loja com 15 mil itens, reduzimos para 7.200 itens e aumentamos as vendas em 42%. Visão interna, correção dos 32%. Posicionamento de performance de venda. Percebe a lógica? Então, nós conseguimos traduzir os anseios do cliente e não os anseios da loja. Outra lógica é a questão de o potencial da sua cidade ser muito superior ao que você vende. Como é que nós podemos melhorar a nossa fatia de participação? É conhecer o seu potencial da visão externa. O que está acontecendo no seu entorno? O que está necessitando? Se você verificar hoje, em 2 quilômetros no entorno, 3 da sua loja, certamente alguém está precisando de algo, mas não se mobiliza. Mas também ninguém se apresenta. Então, quando você começa a ter um movimento de mercado que já começa a provocar essa movimentação, você precisa se posicionar. E olha que interessante. O mercado, hoje, nós temos clientes que vai na loja, vê o produto, decide a compra daquele produto, mas não compra. O que ele faz? Ele vai para casa pesquisar onde comprar. E você corre o risco de ser a vitrine desse cliente e não aquele que está realizando a venda para o cliente. Como fazê-lo? Como corrigi-lo? Como é que eu vou estar na cabeça do cliente na hora da decisão da compra? Você precisa se posicionar. Esses itens, essa composição, nós temos um curso GVMC, Gestão de Varejo de Material de Construção, que trata cada item, seus 50 módulos, de uma forma que você possa perceber onde corrigir a sua ação, o seu jeito de agir e melhorar os seus resultados. Dentre esses itens que compõem essa tratativa do GVMC, você analisa, por exemplo, quando se fala em indicadores, eu tenho indicador A, curva ABC, e nem sempre são indicadores que facilitam uma tomada de decisão, porque eles não traduzem a efetividade dos resultados. Quando você começa a perceber, na verdade, itens que as lojas... Professor, eu não quero mais vender esses itens porque não dão resultado, só me trazem prejuízo. E quando você analisa, é o item que paga a conta. Olha que interessante. Tem itens na empresa que o custo é maior que o preço e você insiste em mantê-los na empresa e até mesmo insiste em aumentar vendas. Há momentos na loja que nós identificamos vendedores que vendem desconto. Nós tivemos vendedores que correram no caixa na hora que o cliente estava pagando a conta. E falaram, espera um pouquinho, tem 10% de desconto. Ou seja, de uma forma de agradar o cliente já estava encerrando as suas vendas. Então, o que nós queremos citar para vocês é que revejam esses conceitos, procure identificar o espaço de discutir esses indicadores na visão interna e os indicadores na visão externa. E um desses indicadores fundamentais para você rever esse processo é a lógica de se entender o seguinte: o cliente, quando ele está disposto a mexer em algo, ele não entra por acaso na sua loja. É uma primeira visão. Tem clientes que vai na sua loja porque ele procura algo para fazer diferente. É uma outra percepção. Se o que nós temos na vida de maior valor é o tempo, quanto vale um minuto a mais o tempo do cliente dentro da sua loja? A atração do cliente e mantê-lo dentro é a perspectiva de chance de você vender algo mais para o seu cliente. Nós temos hoje loja espantando clientes. E não é só aqui, nós observamos isso inclusive em outros países. Mas quando o lojista para rever, e é esse espaço Maticon em Ação está trazendo essa reflexão para você, é de extrema importância.
Como é que você atribui, por exemplo, a performance de que, de repente, você identifica que no 20º dia da sua empresa, as suas vendas já pagou todas as contas? Você tem 10 dias diferenciados para fazer ações diferenciadas de venda. Tem loja que no 28º dia já pagou as contas, sobram 2 ou 3, são 3 dias diferenciados de forma de venda. Mas você sabe qual é o dia que você tem as contas pagas? Uma das questões fundamentais na tratativa de gestão de loja é um primeiro indicador com que nós atuamos quando entramos na loja, é o conhecido ciclo de caixa. Como é importante isso? Que é a identificação da idade média de estoque, prazo médio de cobrança e prazo médio de pagamento. E é importante conhecer esses itens, porque daí você pode perceber que você consegue colocar dinheiro no caixa apenas na tratativa de negociação, sem depender de banco. Mas se você não parar para fazer isso e sentar com o seu pessoal, como é que eu entendo? Qual é a minha idade média de estoque, meu prazo médio de cobrança, meu prazo médio de pagamento, você não consegue rever um processo chamado compras e vendas. E, na grande maioria, compras não está conversando com vendas. Se distanciam entre si e não permite uma visão estratégica da loja vender mais e melhor. Quando você tem uma tratativa de negociação de 1 ou 2 dias, faz muita diferença no seu caixa. Mas precisa combinar compras e venda. Você tem uma idade média de estoque saudável. E tem gente que adora estoque, é apaixonado por estoque. Estoque custa muito dinheiro. Nós tivemos loja com 32 mil itens, 6.700, joga fora. Faz uma promoção, movimenta, mas joga fora. É espaço, custo parado. Nós temos muitos exemplos no nosso dia a dia que nós identificamos. Poxa, ele não está entendendo o que está acontecendo porque ele está dentro de uma rotina. E varejo é para poucos. Varejo é na raça, no peito, na vontade, é todo um jeito de fazer aquilo acontecer. Por isso o espaço desse mate com ação é para você parar, refletir, falar, opa, preciso ver de forma diferente o meu dia a dia. Preciso dar uma olhadinha lá no GVMC, conversar com os professores de logística que estão dando depoimento nesse espaço criado pela ANAMAC para você ter uma melhor performance. 158 mil lojas, movimentando 230 bilhões de reais, é o palco do segmento material de construção. E quando nós começarmos a rever isso, precisamos trazer mais próximo de nós a indústria, o prestador de serviço e o cliente. Hoje, a indústria não sabe falar com o cliente não sabe o que compra e a loja não sabe falar com o cliente. Então, vamos lá. A indústria não sabe falar com a loja não sabe falar com o cliente não sabe o que compra. Olha o espaço. Se nós diminuirmos esse espaço, melhora a performance do segmento. E um segmento que, além dos seus 230 bilhões de faturamento, pode crescer mais 310 bilhões de reais em demanda retraída. E nós podemos movimentar isso. Todos nós queremos isso. Mas precisamos parar, como nós estamos fazendo agora, batendo um papo com vocês, esse nosso primeiro encontro. Mas certamente nós vamos avançar muito mais para tratarmos nesse nosso dia a dia do varejo de material de construção lá na sua loja. Para nós começarmos a aprender juntos, avançarmos juntos, no sentido de fazer cada vez mais a ANAMAC presente nesse movimento e a loja presente na riqueza nacional. Portanto, caso precise e queira de mais informações, o Instagram é NaClassecom. E depois, se caso queira, 11 999 543 187, um bate-papo para nós avançarmos no nosso dia a dia. Pessoal, conto com vocês no nosso próximo encontro. Prazer em estar aqui. Matecom em ação. É assim que nós queremos ver você juntinhos a essa ação. Obrigado e até a próxima.